quanto mais complexa for a atividade empresarial do falecido, mais as chances dele ter buscado algumas saídas pouco comuns de preservação de patrimônio. Ele pode, por exemplo, tranquilamente ter patrimônio no nome de um irmão, com medo de um insucesso empresarial, até para fugir de dívidas ou alguma coisa assim. Ele pode ter outras pessoas jurídicas no seu nome, ele pode ter uma crise empresarial em uma pessoa jurídica que ele é sócio, só que ele começa a esvaziar essa pessoa jurídica e fortalecer uma outra pessoa jurídica que está ao lado. Então, esse sucessor, esse herdeiro, ele pode não ter domínio desses detalhes. De forma que, se esse falecido tinha uma atividade empresarial robusta, é muito, 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 muito importante que esse interessado, esse herdeiro, esse inventariante procure um escritório de advocacia que consiga conciliar direito de família, direito de sucessões e direito empresarial corporativo. Não só pelas questões tributárias, que já foram cogitadas aqui mais de uma vez, mas pelas questões de avaliação de patrimônio empresarial e busca de patrimônio empresarial. Eu diria assim que das oportunidades perdidas daquele herdeiro que nos procura tantos anos depois do final da partilha e ele coça a cabeça e diz, não, mas isso aqui tá bem certo. Aqueles casos mais graves são os casos em que a avaliação dos bens que foram deixados foi muito, muito subavaliada. A gente teve um exemplo rico, inclusive, de um caso concreto em que uma senhora teve uma união estável com um empresário que veio a falecer, correto? E mais tarde, quando nós iniciamos a dialogar com ela, se imaginava que aquelas participações societárias seriam avaliadas pelo valor que constava na declaração de renda, que era um valor pífio, perto do valor de mercado da companhia. Quando nós buscamos os auditores para fazer uma avaliação da empresa, para conseguir entender qual que é o valor efetivo das cotas, foi uma surpresa maravilhosa. Os valores eram muito mais robustos e isso aí deu uma tranquilidade para essa senhora que ela jamais atingiria se ela fosse dependendo do próprio trabalho dela. Com certeza. E isso acaba fazendo... Essas perícias ao longo do processo, essas avaliações, permitem que se faça acordo, né? Que o acordo advenha muito antes de uma sentença num processo de inventário. Então, a gente também costuma trabalhar muito assim, suspende o inventário, avalia todo o patrimônio e tentamos alocar os quinhões. Porque o que acontece, né, Carlos? A Secretaria da Fazenda de cada um dos estados, né, em que situados os bens, vai fazer uma avaliação de mercado, entre aspas, né? A gente não pode confiar tanto na avaliação de uma Secretaria da Fazenda se nós formos analisar a avaliação de um perito, de um profissional. E essa própria avaliação ela pode ser impugnada. Então, nós vamos precisar de peritos que façam essa impugnação para ajustar esse valor, ou para menos ou para mais. Né? Mas, claro, a avaliação da fazenda vai ser para fins de pagamento de imposto. Não diz respeito ao valor de mercado. Só que imagina o impacto que isso não tem para a família, essa avaliação que a fazenda faz. Eles podem acabar fazendo acordos equivocados, partindo daquela premissa de que aquela avaliação ela é verdadeira, ela é fidedigna. Então, assim, gente, eu digo isso, nós dizemos para todos os nossos clientes que têm empresa ou que têm imóveis com valores obscuros, tem que ser feita avaliação. E, preferencialmente, com peritos particulares, né? Que vão aceitar de todos os honorários, para todos os gostos e bolsos, né? Ótimos profissionais disponíveis. Não dá para confiar naquilo que a gente não conhece, né? Naquele profissional que a gente... lá no avaliador lá da Secretaria da Fazenda, com os critérios que a gente não sabe quais são. Então, é super importante e isso acaba fomentando o acordo também. O conhecimento pavimenta a possibilidade de um acordo. Há aquele dogma do direito, né? O direito não atende aqueles que dormem. Então, aquele que entrar de maneira despreocupada, vendo o inventariante tocar para frente o inventário, sem se ocupar desses detalhes, ou sem contar com um advogado que possa ajudar ele a cuidar desses detalhes, ele pode ser que passem por cima dele realmente. E eu acho que aqui a gente já percorreu vários itens importantes, a gente já pensou, já refletiu aqui sobre a dor daquele que sofre uma perda, sobre a designação do inventariante e como esse inventariante tem responsabilidades, a gente já falou sobre a avaliação de bens, a gente falou sobre os passos do inventário,
A gente já falou sobre partilha, a gente já falou sobre a avaliação dos ativos. Acho que a gente está chegando aqui já no avançado da experiência daquele que passa pelo inventário, e eu gostaria de jogar luz sobre a questão da anulação do inventário. Então, aquele que já viu a partilha acontecer há 1 ano ou há 2 anos, e ele suspeita de irregularidades, ele gostaria de rever isso, é possível, não é? Em que circunstâncias? O que vocês gostariam de dividir a respeito disso? Não, é possível, né? A depender do motivo, né? Então, apenas uma insatisfação. Ah, mas eu achei que essa casa valia 100 e ela valia 99, né? Isso não é um motivo concreto, né? Então, havendo motivos concretos, é possível uma anulação. Por exemplo, algum herdeiro que tenha sido sonegado, né? Então, sei lá, tem um filho de uma outra mãe, de um outro relacionamento, que nunca foi reconhecido, e agora se descobriu a existência desse filho, né? Tem que refazer a partilha, digamos assim, né, em termos leigos, porque teve alguém que não foi contemplado e deveria ter sido, né? Ou algum outro exemplo de vício no processo. Ah, assinaram um acordo, né, dizendo o que ia ficar com cada irmão, mas a pessoa não estava acompanhada de um advogado, não sabia o quanto realmente era o patrimônio, ou foi coagida, os outros irmãos fizeram uma pressão para ela assinar. Então, existem motivos que podem dar causa, sim, à anulação, mas não o mero descontentamento. A gente teve um caso muito curioso, né? E esse, para mim, eu cito até nas minhas aulas, porque realmente é muito emblemático, assim, da possibilidade de anulação da partilha. A família estava ali, né, trabalhando no inventário, o herdeiro morreu e tinha 2 filhos. Como o herdeiro faleceu no inventário judicial, a procuração que ele tinha outorgado, ela perdeu seus efeitos, né? Ele morreu. E o advogado e os herdeiros fizeram um acordo e esse advogado assinou por ele o acordo. Só que ele já tinha falecido, né? Como se ele estivesse compactuando com aquele acordo lado além, né? Então, nós buscamos a anulação dessa partilha. Quem quer que buscou essa anulação? Os filhos, né, do falecido, que disseram, não, só um pouquinho, esse acordo aqui é prejudicial para o meu pai. Então, eles entraram com uma ação, nós entramos com uma ação anulatória de partilha e conseguimos anulá-la. Então, esse é um caso quase impensável, né? Mas tem advogados que, enfim, por alguma razão, isso pelo jeito aconteceu. E outro caso, a Lana até comentou, né, que é a investigação de paternidade. Eu descubro lá adiante que eu tenho um possível pai, né, e entro com uma ação investigatória de paternidade, que é feita através da coleta do material genético dos meus irmãos, por exemplo, né, de parentes ali vivos, e se descobre que eu sou filho. Tá, e aí? E o inventário que foi feito? Eu tenho prazo para anular esse inventário, que é de 10 anos, contados de quando? Dessa sentença? Não, lá da morte do pai. Então, vejam, né, direito... Isso é uma discussão ainda, né? É uma discussão, isso tá sendo discutido no STF, né, esse assunto, mas hoje, né, 2023, o entendimento do STJ é o de que os 10 anos contam da morte. Então, de novo, o direito não socorre aos que dormem, né, e muitas vezes, coitada da pessoa, ela não estava dormindo, ela simplesmente soube depois, né. Então, isso é algo também... É curioso tu pensar num prazo de algo que tu sequer conhece, né? Então, como é que eu vou saber que eu tenho um prazo para impugnar alguma coisa, para pleitear a anulação de alguma coisa que eu sequer sei que eu tenho direito, né? Não tô querendo defender nenhuma parte ali da doutrina, mas já meio que defendendo. É difícil tu pensar em contar um prazo de algo que tu nem sabe, né? Acho que esse vai ser um dos julgamentos mais legais, assim, vamos aguardar o que vem. Ainda que hoje a posição seja essa dos 10 anos, né? A contar da morte... Eu ainda tenho uma esperançazinha que, em alguns casos, seja revisto. O problema é a insegurança jurídica, né? Porque o que acontece... Para os demais herdeiros. Os demais herdeiros, imagina ficarem a vida inteira, pô, mas e se o fulano entrar com a investigação de paternidade? E se ele entrar com a investigação de paternidade? Depois de 20 anos, depois de abre um filho... daí toda a partilha vai ser anulada. Então, assim, eu acho que são 2 argumentos muito defensáveis, né? Que seria a segurança jurídica versus... A injustiça, né, que pode ser criada para aquela pessoa que não detinha conhecimento acerca do seu estado de filho. Acho que a gente vai conseguir chegar aí no meio termo, né? Prós e contras, vamos aguardar os julgamentos.